Bem-vindos ao portal da Engenharia Mecânica. O nosso portal ele apresenta periodicamente temas ou tópicos tecnológicos voltados para a engenharia. Hoje nós vamos falar das furadeiras ultrassônicas. Digamos, aquilo que perfura o impossível, tá? Em outras palavras. Vamos fazer uma breve introdução, falar do princípio de funcionamento, quais são os materiais indicados para essa tecnologia, as vantagens dessas furadeiras, as suas limitações, as aplicações industriais e uma conclusão. Ok? Pois bem, as furadeiras, essas furadeiras ultrassônicas, elas são equipamentos de usinagem não convencionais, tá? Elas usam vibrações mecânicas de alta frequência, né? Acima de 20 Hz aqui. Aqui nós temos 20 kHz, acima de 20 kHz até aproximadamente 40 kHz. Aqui você tem a faixa audível do espectro sonoro e abaixo do espectro audível você tem o infrassom. Então, essa alta frequência ela existe para perfurar e desgastar materiais de forma controlada. A ferramenta não toca na peça a ser perfurada, tá? Diferentemente dessa tecnologia aqui que nós conhecemos, né, que são convencionais, que dependem da força rotativa da broca, como você está vendo aqui, né, ela defende, aqui você tem a força da broca, perfurando aqui, e isso arranca material de forma irregular, muito embora o furo seja feito, mas você tem cavacos e coisas bem diferentes, tá? O processo de furadeiras ultrassônica, ele usa energias, energia vibratória, uma frequência, né, uma alta frequência, que é transmitida a uma ferramenta em contato com partículas abrasivas, tá? Partículas abrasivas em um fluido, elas ficam em suspensão em um fluido. Isso promove a remoção do material. A gente pode ver aqui um esquema, embora a gente não veja a ferramenta nesse tipo de exibição, mas você tem aqui o fluido, que é a lama abrasiva, isso aqui é a lama abrasiva que está entre a ferramenta e a peça, tá? E nessa lama abrasiva tem as partículas abrasivas de alta dureza, tá? Então você tem essa perfuração muito bem feita, como nós vamos ver aqui, ó. Isso aqui é o resultado dessa perfuração, aqui furos muito bem acabados, tá? Furo muito bem, sem rebarba, sem nada. Então, só repetindo aqui você tem a ferramenta agindo, tá? Com a lama abrasiva sendo jogada aqui. Tá? Isso é o novo processo das furadeiras ultrassônicas. Graças a esse processo, gente, a essa técnica, você consegue usinar materiais extremamente frágeis, por exemplo, como vidros, cerâmicas, pedras preciosas e ligas metálicas resistentes. Isso sem causar trincas ou danos, onde essas furadeiras convencionais com certeza causariam esses danos, tá? Vamos ver um pouco como é o princípio de funcionamento dessas furadeiras. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está chegando aqui no nosso portal, que não é inscrito, que considere se inscrever no nosso canal. Aqui na descrição do vídeo tem o link de uma playlist com outros nossos vídeos que talvez sejam interessantes para você. De qualquer forma, o importante é a sua participação, o seu gostei ou não gostei, que a gente entende isso, e o seu envolvimento, tá? Para que a gente possa continuar existindo aqui. Pois bem, a base dessa tecnologia, ela, como a gente falou, ela está na vibração ultrassônica. Geralmente, como a gente falou, entre 20 e 40 kHz, tá? Isso é transmitido a uma ferramenta abrasiva, ela tem uma ferramenta no final desse sistema e como é que é gerado a vibração ultrassônica. Você tem aqui uma fonte e aqui você tem um transdutor piezoelétrico, tá? Pisoelétrico. Ele converte a energia elétrica, que é alimentada aqui, em vibrações de alta frequência, que é transmitida ao cone da ferramenta, que por sua vez vai para a ferramenta, tá? Que ela fica nessa vibração de alta frequência aqui, tá certo? Você tem uma lama abrasiva aqui, que é jogada por essa bomba, frequentemente por essa bomba. Aqui você tem a própria ferramenta aqui. Isso aqui é um esquema de uma furadeira ultrassônica, tá, gente? Aqui você tem um tanque onde armazena a lama abrasiva, a peça de trabalho aqui e a fixação da peça de trabalho. Então esse é mais ou menos o esquema de uma furadeira ultrassônica, para a gente ver suas partes construtivas, tá? Pois bem, depois da geração da vibração, você tem uma ampliação dessa vibração. Você tem um transdutor que gera a vibração de alta frequência. Essas vibrações são amplificadas por esse concentrador, né? Por esse concentrador aqui, e transmitida à ferramenta, que é essa ferramenta aqui, tá? Ele gera a vibração de alta frequência, esse concentrador
amplifica, né? Amplifica essas vibrações, passa pelo cone e vem para a ferramenta para furar a peça que nós queremos trabalhar, tá? Pois bem, como é a ação abrasiva, como é gerada essa ação abrasiva? A ferramenta que está aqui, essa ferramenta, ela existe entre a ferramenta e a peça, tá? A gente falou que existe essa lama abrasiva, né? Essa lama abrasiva, que é formada por partículas em suspensão em líquido. Essas partículas podem ser carbeto de boro ou óxido de alumínio. Então, entre a peça de trabalho e a ferramenta, existe essa lama abrasiva de forma que a ferramenta não toca na peça, tá? Pois bem, a remoção de material, tá? A ferramenta, ela não corta o material, mas a sua vibração martela em alta frequência essas partículas da lama abrasiva, ela martela em alta frequência nesse sentido, né? Contra a peça. E isso fragmenta a peça vai fragmentando, né? Removendo o material ponto a ponto de forma muito precisa. Evidentemente que isso aqui é um esquema, né? A gente tem que mostrar um esquema, mas é muito bem feito o sistema. Essa ponta não toca na peça, ela vai removendo, fragmentando a peça de forma a remover ponto a ponto, deixando o furo mais perfeito possível. Então aqui você tem a lama abrasiva, tá? E aqui você tem uma fragmentação e remoção de material. Vamos mostrar aqui um exemplo de como que funciona isso. Aqui você tem uma peça de cerâmica, aqui você tem a jogada da lama abrasiva, aqui você tem a lama abrasiva e a ponta da ferramenta está aqui, sem tocar nessa peça de cerâmica que está sendo perfurada. Você vê que aqui você vê o jogo aqui, a peça ela está vibrando nessa frequência aqui, tá? E no final fica um furo muito bem acabado, tá? A imagem não é das melhores, mas aqui está um furo muito bem acabado na peça cerâmica que o cidadão está perfurando aqui. Aqui é o tanque de lama abrasiva, né? Aqui é a ferramenta, a ponta da ferramenta, e a bomba jogando a lama abrasiva aqui, tá? Você vê novamente aqui o sistema muito bem programado. Isso aqui é uma peça pequena, né? Esse processo ele existe para peças pequenas, tá? E o furo fica aí muito bem acabado. Vamos em frente então. Pois bem, quais são os materiais indicados para ser furado com essas furadeiras ultrassônicas? Elas são ideais para os seguintes materiais. Em primeiro lugar, materiais duros e frágeis, como vidros, cerâmicas, as cerâmicas técnicas, né, para engenharia, e as pedras preciosas. Aqui, para exemplificar, um diamante, que é um material altamente duro. Outro material que é usado para elas são usadas para fazer esse tipo de furo, são os compostos. Carbonos e fibra de vidro, tá? Aqui você tem um exemplo de um carbono, que é um material muito duro. É também usado para outros tipos de materiais duros, como carbeto de tungstênio. O carbeto de tungstênio é muito, muito duro, né? E também os aços endurecidos. Você tem aqui um exemplo de peças de carbeto de tungstênio, tá? Para a gente ter uma noção de como é que funciona o sistema. Quais são as vantagens dessas furadeiras ultrassônicas? As vantagens são as seguintes. Elas perfuram materiais extremamente duros sem gerar calor excessivo, que na perfuração convencional você gera calor incandescente, tá? Ela evita trincas e fissuras em materiais frágeis. Imagina você furar um diamante e perder esse diamante, é complicado. Então ela evita trincas e fissuras em materiais frágeis. Outra vantagem é que ela permite furos de alta precisão e acabamento liso, né? Um furo muito bem acabado. E por último, uma das maiores vantagens é a menor necessidade de resfriamento, ou seja, não há atrito direto da ferramenta com a peça. Ela não toca, apenas ela vibra nesse sentido, e isso faz com que as partículas duras da lama abrasiva pulverize e remova, faça uma erosão no material, consolidando o furo, tá certo? Pois bem, como tudo na vida tem limitações. Apesar dessas vantagens, o método tem seguintes restrições. Nós vimos, é uma baixa taxa de remoção do material. É mais lento que todos os métodos convencionais de perfuração. Outra limitação é o custo elevado do equipamento. Somando-se a isso, o custo da lama abrasiva, que tem que ser uma lama adequada, com granulações duras de determinado tipo de tamanho para determinado tipo de operações. Outra limitação é que esse sistema de furadeiras ultrassônicas, elas são adequadas para peças de pequeno valor, de peças pequenas, mas de alto valor agregado, né? de alto valor de mercado,
como diamantes e peças valiosas, tá? Então é muito adequado para isso. Quais são as aplicações então? Já que elas têm essas vantagens, quais são as suas aplicações industriais, né? Essas furadeiras ultrassônicas, elas são usadas em setores que exigem precisão, principalmente, e integridade do material. Porque você furar materiais muito duros, você vai ter muito problema se você perder o material. Então, por exemplo, indústria de semicondutores, na perfuração de bolachas, né, de bolachas de silício, ela é muito usada para isso, tá? Na medicina, é muito usado na produção de instrumentos cirúrgicos e odontológicos, tá? Também, como não poderia deixar de ser, em joalheria, perfuração de pedras preciosas, diamantes e outro tipo de pedras preciosas das joalherias. E também, por último, é usado na aeronáutica, na usinagem de cerâmicas técnicas e compostos. Tá? Então, é muito importante essas furadeiras, é uma inovação que existe hoje no mercado para determinadas aplicações. De forma que essas furadeiras elas são ferramentas avançadas para furo de alta precisão. É lógico que em materiais de difícil usinagem. Você não vai usar essa furadeira no material de fácil usinagem. Isso combinando vibração mecânica em alta frequência com abrasivos com alta frequência de vibração, jogando eles, fazendo uma abrasão no material. Tá? Apesar de mais lenta, para a gente concluir, elas são, indubitavelmente, essas furadeiras, elas são insubstituíveis, não se discute quando qualidade, precisão e integridade são mais importantes que a velocidade de produção. Você não está preocupado em perfurar o furo em alguns segundos, 1 minuto, não. Você está preocupado na qualidade, precisão e integridade do material. Então, não é em todo tipo de aplicação, tá? Elas são recomendadas para aplicações em que você tem que ter muito cuidado na sua precisão do furo e na integridade do material para você não perder. Ok? Pessoal, a gente está chegando ao final desse vídeo. Eu espero que nesse pequeno bate-papo alguma informação importante tenha ficado para você, tá? Espero você no próximo vídeo. Veja nossos outros vídeos que nós temos aí nas playlists, tá? Deixa seu gostei ou não gostei, a gente entende, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!